Bacana, porque a Bíblia diz assim pra gente: não andeis ansiosos com coisa alguma, né? Relaxa, fica tranquilo, porque tudo que você precisa fazer eu estou cuidando. É o que Deus diz pra gente, mas a gente não consegue atender isso não, né? A gente sempre tem lá os nossos níveis de ansiedade. Como saber que a gente está passando de uma ansiedade normal para uma ansiedade patológica? Quando você começa a parar de fazer as atividades que você fazia antes. Quando você começa a faltar provas, quando você começa a faltar algum compromisso importante. Eu lembro que eu recebi alguns pacientes que, eu não consigo sair de casa. Venha sozinha, mas venha. E aí essa paciente, é interessante que primeira vez ela foi, eu vou me sentir tonta, eu vou cair, mas você vai prever que você vai ficar tonta, pode vir, você vai conseguir. E foi muito interessante que ao final do acompanhamento, ela feliz da vida, arrumou até um emprego, né? Então, assim, esse patológico tá quando as pessoas deixam de fazer as coisas que fazem no cotidiano. Começa a ser paralisante, né? Você paralisador. A fugir da raia, deixar de fazer alguma coisa porque você acha que vai ter um problema, porque você acha que não vai conseguir, porque você acha que vai ficar tonta. E esse achar acaba provocando de verdade esses sintomas, né? Porque o psicológico da gente, ele com certeza. Né? Mas assim, Celeste, é importante também perceber que toda ansiedade patológica, ela está ligada com um conflito da história ou dessa pessoa ou desse sistema familiar. Aconteceu algo nessa fase. Vou dar um exemplo. Uma ansiedade de um adolescente, né? O adolescente está apresentando um sintoma. Logicamente, nós chamamos ciclo de vida na fase da adolescência desse sistema. Então, automaticamente, essa adolescência que está ali, essa energia de adolescente, desse adolescente, lógico que vai acender a energia de adolescência da mãe e do pai. Se essas pessoas tiveram traumas, né, conflitos fortes em ultrapassar a adolescência. Porque o que é ultrapassar a adolescência? É o amadurecimento, né, natural. Se você ficou preso na adolescência, se a sua família não te deixa ter uma evolução natural, quer dizer, você criou um conflito. Automaticamente esse conflito vai aparecer na outra geração que são os seus filhos. Então, quando no teu sistema aparece tanto a ansiedade no nascimento do filho, tanto a ansiedade, às vezes a mãe adoece, prestes os filhos casarem, né, que é a saída dos filhos, dependendo do sistema familiar, dependendo da história familiar, cada momento dessa família, seja da idade dos filhos, nós estamos passando por um ciclo vital, que é o ciclo de evolução, que é o ciclo do nascimento, que é o ciclo da idade da criança ir para a escola, da independência, da criação social, depois vem a adolescência, depois vem a formação, isso, enfim, vai passando todas essas etapas. E essas etapas, se aconteceram fatos, né, traumatizantes nesse sistema familiar, essa energia vai ficar acesa. A família, quando começa a ter conflito, ou qualquer sintoma de crise de ansiedade, é porque ela está exatamente com conflito em outra geração, ou na geração dos pais, ou na geração dos avós. Esse caso que eu contei aqui foi interessante porque essa pessoa que teve essa crise de pânico, ela teve uma crise de ansiedade, ela teve um conflito sério, que ela foi abandonada aos 5 anos de idade. Ela não foi abandonada. A mãe precisou trabalhar, só que a mãe ficou 5 anos sem ver essa criança. E depois mandou buscar a avó com a criança. Só que nesses 5 anos ela volta e não reconhece mais os pais. Mas aí, com muito amor, os pais criam, não foi falta de amor, foi condições, né, importantes que tiveram que acontecer. Sim, mas só que criou o quê? Uma lacuna na vida dessa pessoa. Automaticamente, a neta dela faz 5 anos de idade, a filha adoece e a neta tem que morar com a mãe. Ou seja, lembrou exatamente o momento que ela ficou
com a avó dela. Então, acendeu o que estava lá adormecido, né? Eu falo, abriu a caixa preta. Quando abre a caixa preta, vem os conflitos. Conclusão, a carga de ansiedade, a carga de tensão é tão alta que a pessoa adoece, a pessoa apresenta um sintoma. Não só o pânico, uma gripe é uma ansiedade. É interessante porque experiências que a gente vive de uma forma ou de outra, né? Elas influenciam não só a nossa vida, como a vida dos outros. O sistema familiar, o sistema afetivo, o sistema, né, dos relacionamentos, influencia. E a maneira como a gente trata essa experiência vivida, isso pode se refletir numa carga maior. Isso, um nível de tensão maior no sistema, no isso. sistema, sem dúvida nenhuma, né? É possível tratar a ansiedade sem um suporte médico? Olha, eu acredito que sim, né? Porque nem todos necessitam de medicamento. Existem pacientes que respondem muito bem ao acompanhamento terapêutico sem... Né? Eu já tive pacientes assim. Tem outros que necessitam realmente, mas muitos podem fazer, né, o acompanhamento que eu acredito que eles possam sim. Mas assim, é claro que a gente tem que ver que isso varia de indivíduo para indivíduo, mas é possível. Sim, é importante. Se houver logo uma terapia de família, logicamente, quase que não vai precisar de um médico. Por quê? Porque vai diluir automaticamente, cada um vai pegar a sua carga de ansiedade e não vai ficar em um único depositário. Só que a família, ela demora muito, ela precisa daquela pessoa doente para não olhar para os seus conflitos, para não olhar que o pai faliu, para não olhar que a mãe está traindo o pai, para não olhar, enfim, vários conflitos que estão acontecendo naquela família. Que a mãe não ama mais o pai, ou que o pai não ama mais a mãe, ou enfim, o casamento está em crise. Geralmente, quando é filhos, o casamento está numa grande crise, ou tem uma crise econômica. Então, geralmente, isso aparece e gera esses contextos de ansiedade no sistema, em que vai aparecer em um só. Se eu levo a família toda ao consultório, o terapeuta de família vai diluir rapidamente. Mas o que demora muito, daí a medicação, é que a família demora muito a levar essa pessoa a um terapeuta de família. Geralmente leva a um psiquiatra. E aí o psiquiatra vai medicar fortemente, aquela pessoa vai começar, né, a dormir muito, o conflito não vai ser diluído, e aí daqui a pouco tem que aumentar a medicação, porque a ansiedade logo ela vai aumentando, ela não é uma coisa estável, a tendência dela, se você não entender ela, se você não respeitar, eu falo, se você não colocar uma roupa nela, ela vem com tudo, ela vai aumentando. Também, na psicanálise, né, eu acredito, acompanhei, e também pode ser feito um bom trabalho em relação a isso, né, quando o indivíduo ele passa a se conhecer melhor, né, porque tem muitos casos que a família olha, mas você está louca, né? Então ela também tem que ter aquela percepção, né, de que ela também tem que, não, está te achando louca? Não é nada disso, você sabe o que você está sentindo. Então, assim, eu acredito, vi casos que realmente também deram muito certo com a psicanálise. Essa questão, né, da gente ter até que ponto o tratamento da ansiedade ele vai ser feito com um psicólogo ou ele vai ser feito, deve ser feito com um psicanalista, por exemplo. É muito importante, Celeste, que esse momento exatamente que precisa medicar, que o psicólogo, o terapeuta, ele perceba esse momento exatamente quando o paciente ele não consegue mais te ouvir. Porque tem um grau de ansiedade que a escuta dele fica impossível, porque ele pode estar no teu consultório e ele não está te escutando. Tem pessoas que ficam falando, aí vem os pais, vem a família. Não, mas eu já falei para ele, se ele fizer isso, não, o que ele está pensando que vai acontecer, não está acontecendo. Porque o grau de ansiedade alto, né, cria fantasias, né? É como se eu achasse que um trem vai invadir minha casa e eu estou muito longe da linha do trem. Então, quer dizer, a ansiedade faz isso. Ela cria várias fantasias. Então, é importante... Perdi o assunto, caramba.
Essa questão de até que ponto é o psicólogo? Isso. Então, nesse momento que ele vai para o consultório, é importante o psicólogo perceber. Não está ouvindo, não adianta. Eu preciso medicar essa pessoa, preciso indicar um psiquiatra para diminuir um pouco, eu não posso dopar. O ruim é que muitos psiquiatras dopam, aí impede o nosso trabalho, que de aí continuam não escutando. Então, por isso é que o terapeuta ele se alia a um psiquiatra que sabe que vai trabalhar de forma a não impedir o trabalho do terapeuta. Porque não tem como baixar a ansiedade de só forma... Com remédio, né? Não adianta. Mas Não também existe. existem casos, eu trabalhei numa clínica neuropediátrica, então assim, eu posso falar bem disso, que existe uma equipe. Às vezes, a demanda, o paciente ele não procura o consultório, né, da terapeuta familiar, não da psicanalista, ele procura um plano de saúde, ele tem lá toda uma equipe. Então, aí ele já vai direcionado a esse tipo de trabalho. É claro que dali ele vai ser distribuído para os outros profissionais trabalharem, né? Mas, então, existe essa possibilidade também. Quando a pessoa vai, ela meio que parece que não tem uma escolha, até mesmo porque as pessoas não têm conhecimento. O importante é conhecer, é a ansiedade que eu tenho, né? Eu lembro muito bem que as pessoas hoje em dia, olha, eu já sei o que eu tenho, doutora. Eu pesquisei no Google, eu tenho isso, ou então meu filho tem isso. Essa é a própria ansiedade, né? Ele já vai lá, ele já tem ele já chega no consultório com a medicação, são com os sintomas, esse, ele tem isso, então a senhora pode ver aí, já pode... Ué, mas como assim, doutor Google? Gente, é interessante porque ansiedade é um problema sério mesmo, né? É um problema muito sério, porque muitas vezes, isso que você disse, a pessoa tem a sensação de que ela vai ser atropelada por um trem quando ela está a quilômetros da linha do trem. Só que, para essa pessoa, o trem está vindo em cima dela. E não adianta ficar falando, mas não tem pode trem, se opor. mas não tem trem, porque não para ela, na adianta. verdade, existe esse trem. Exato. Né? Então, a pessoa ansiosa, ela vive aquela realidade de uma maneira tão estrondosa que não tem jeito. Agora, posso falar uma coisa? Claro. Muitas das vezes, quando as pessoas acabam, que isso, você está doido, que trem é esse? A pessoa acaba entrando em depressão, porque ela não é entendida. Perfeito. Né? Ela fica triste e começa, poxa, mas eu estou falando de mim. E não querem escutar, será que, né? Já vem você tem dinheiro, te dou tudo que você quer e você está com essa bobeira aí, né? Então, muitas das vezes acontece isso, acaba agravando o estado da pessoa. Gente, e o que está acontecendo com a nossa sociedade, né? Que, de repente, a ansiedade virou o mal do século e as pesquisas têm indicado que o brasileiro, ele está cada dia mais ansioso. Uma situação particular do Brasil que o diferencia do resto do mundo é isso mesmo. O que vocês têm percebido? Por quê que a população tem se tornado mais ansiosa? Alimentação. Quais são esses fatores que estão aí empurrando? A alimentação é um deles, como você está dizendo, mas eu vou para o intervalo e a gente volta exatamente em cima dessa questão para entender melhor o que está acontecendo com o mundo, na verdade, né? Porque a gente entendendo o mundo, também a gente consegue chegar a entender a gente um pouquinho mais. É verdade. É verdade. Vamos lá. Cabeça pra cima.